Muito feliz da gente chegar nesse mês e terminar essa série chamada Reset. Eu estou feliz porque, principalmente domingo passado, eu recebi muito comentário sobre a palavra. E isso é muito bom. Há 18 anos a gente faz séries mensais. E a série ela tem um objetivo, de você gravar o que a gente vai falar. Eu vou compartilhar com vocês 30 minutos aqui, da última parte do Reset. Reset, ele surgiu, eu sempre falo isso na introdução, quando numa semana, tudo que eu ia fazer na minha vida, alguém falava, reseta. O celular deu pau, reseta. O ar-condicionado deu pau, reseta. A televisão deu pau, reseta. O computador deu pau, reseta. Eu falei, vou resetar a minha vida, que tudo vai resolver então. Né? A gente não precisa fazer mais faculdade, a gente reseta. Tá bom? Eu vou ter que inventar a oração do reset. E aí, então, nós fizemos uma série. E essa série, então, ela teve 3 capítulos. Nós estamos indo agora no 4º capítulo da série Reset. A primeira, você lembra do que a gente falou? Alguém lembra aqui? Deixa eu ver se foi boa mesmo a série. Todo mundo de uma vez? Não, senão eu não ouço. Diga assim, fé. Fala fé. A gente resetou nossa fé, a gente estudou sobre fé. Por isso que eu acho que eu vou escrever um livro sobre Reset, para você gravar. Segundo, a nossa vida com Deus. A gente trabalhou para a gente recomeçar a nossa vida com Deus. E domingo? Domingo está mais fresquinho. O que foi? Família. Parece que domingo foi mais forte, né? E hoje eu quero basear esse estudo num livro que eu mergulhei. Eu gosto muito de um autor. Quero te indicar ele. Para quem gosta de ler e para quem não gosta, desenvolver a leitura é muito bom. Chamado Tim Keller. Timóteo, né? Pastor Tim Keller. E ele lançou um livro chamado Fé e Trabalho. E esse livro foi muito bom quando eu li ele, porque eu vi muitas vezes, muitas coisas que eu fiz na minha vida que estavam certas. Então hoje, o tema dessa noite é sobre o reset, é sobre eu olhar de uma forma diferente amanhã quando eu for trabalhar. Então quando eu for trabalhar, eu serei um missionário, ok? Eu serei um missionário. E para esse termo, nós temos um termo moderno chamado missional. Diga, missional. Fala, missional. Missional significa uma definição simples do Google que você aperta lá e diz, o que é missional? Missional é fazer missões e difundir a sua fé. Isso é ser missional, tá bom? Então, nós vamos hoje entender que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus ele entra na nossa vida e tudo que está à nossa volta é contagiado pela nossa salvação. Tudo que está à nossa volta é como uma igreja aqui no bairro. Nós temos a igreja aqui no bairro. E devagarzinho, o que está acontecendo aqui com a igreja? Nós estamos há 4 anos dessa revitalização. Tem vários irmãos com a gente aqui desde o início. Quando chegamos aqui, nós não tínhamos nenhuma célula aqui no bairro. Nós temos células hoje em toda a cidade, graças a Deus. E eu quero ter células em toda a cidade. Mas aqui no bairro nós não tínhamos nenhuma célula. E isso me incomodava. Porque eu falava, nós somos uma igreja no Bueno e que não temos células no Bueno. E de repente abrimos uma célula, 2, 3, 4 células aqui no Bueno. E as pessoas começaram a perceber que havia algo saindo daqui e indo para fora. Então hoje, quando eu chego ali, hoje de manhã, a gente viveu um sonho hoje de manhã aqui em Goiânia, né? Eu acordei bem cedo, fui fazer minha devocional, dar uma olhada no sermão que ele já estava feito, enviado para os pastores. E aí, quando eu olhei lá no meu clima-tempo, 11 da manhã, nublado, 25 graus. Que coisa linda, Goiânia, isso é um milagre, não é verdade? E aí eu peguei e vim correr aqui no parque. E aí é legal porque quando eu passo correndo, o rapaz da barraca do coco falou, ô pastor, vai ter culto hoje? Então eu falei, opa, a igreja já está se tornando conhecida no bairro. No primeiro sábado de dezembro, nós vamos fazer uma corrida e caminhada aqui no parque, onde nós vamos arrecadar brinquedos para uma instituição e iremos levar com um casal que cuida de uma instituição. Então, eu já estou aproveitando essa introdução para fazer uma conexão com o seu coração e para te falar uma coisa, comece o seu treinamento, tá? A Bruna já está treinando. Né? Bruna postou lá na academia, não é verdade? Porque daqui 2 meses, Vitor, viu, Vitor? Nós vamos correr junto aqui no parque, vai ter medalha, vai ter camiseta, tá bom?
vai ter açaí. Tô brincando. Tá certo? Ser missional é reverberar, é sair, é quando a nossa salvação passa. E eu quero usar o exemplo de um personagem da Bíblia muito conhecido, que está em Gênesis. Filha, Gênesis capítulo 39, verso 1 ao verso 4. Quando você lê o livro de Gênesis, eu esqueci, perdão, de avisar para o pessoal lá da projeção, mas já está aí, que bênção. Quando você lê Gênesis, lá no capítulo 37 começa a história de José. No capítulo 38 dá uma pausa, é a história de Judá e Tamar. No 39 volta José e vai até os 50. Mas no capítulo 39, do verso 1 ao verso 4, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que o realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e confiou tudo o que possuía. Para quem aqui participou da escola dominical quando era criança, quantos foram na escola dominical quando era criança aqui? Você lembra da história de José? José, ele tinha um dom. Ele tinha um dom e tinha uma capa. A capa o pai dele tinha feito para ele. José tinha uma missão especial na vida dele. Mas José tinha um dom, ele sonhava. E os sonhos dele eram muito reveladores. E com isso gerou uma inveja muito grande dos seus irmãos. E José foi vendido como escravo. Mas o interessante é que Deus estava com ele. E um dia, um homem que tinha um cargo muito alto, contratou José e falou: rapaz, cuida das minhas coisas aqui. E tudo que José põe a mão, prosperava. Tudo que ele põe a mão, prosperava. E você sabe da história que ele tentam fazer uma cilada e fazem uma mentira. A mulher de Potifar tenta seduzir, ele sai correndo. E ele então é preso. Provavelmente, quando você lê alguns estudos, alguns dizem que a prisão era muito perto do trono. Era um calabouço no palácio. Então, José fica aproximadamente 12 anos preso. Mas mesmo preso ali, ele sempre serviu ao Senhor. Ele sempre estava com o Senhor. E o Senhor sempre estava com ele. Existem momentos da nossa vida que a gente não entende por que a gente está passando um desemprego, uma crise financeira, as contas não fecham, o seu salário às vezes foi reduzido, a sua empresa não está andando bem. José também teve esse período, mas um dia, como ele tinha um dom de sonhar e de trazer revelação a esse sonho, ele é chamado a trazer a revelação de um sonho de Faraó. E aquela revelação é tão poderosa economicamente que ele não virou o ministro da economia do Egito, ele virou o braço direito de Faraó. Então, José, esse texto, ele fala de alguns princípios de ser missional. E eu quero então estabelecer aqui 3 princípios sobre nós sermos missional, sobre fé e trabalho. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, independente do momento que você está passando, Deus está no controle de tudo. Queria que você repetisse isso comigo. Diga: Deus está no controle de tudo. Você talvez está passando um momento difícil, você está passando um momento aí de recessão. Eu assusto muito, eu confesso, quando eu vou ali no supermercado, quando eu vejo o preço das coisas, me dá uma aflição de saber de tantas pessoas carentes, desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Mas olha, o Evangelho transforma. Eu tenho que acreditar que a salvação transforma as pessoas. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana, ela disse que está lendo um livro, ela não me passou o título do livro, sobre um antropólogo que não é cristão, mas ele começou a estudar sobre o poder do evangélico no Brasil. E ele fez um estudo de anos até agora. E eu lembrei, quando ela me contava, de algo muito interessante. Eu falei assim: agora eu entendi. Quando o pastor ia lá em casa, quando eu era criança, isso era muito forte na minha vida. Foi assim que eu comecei o sermão domingo passado. E eu falei assim para ela: mas por que era tão forte o pastor ir lá em casa? E ela falou: porque nós éramos 7% da população brasileira. Os evangélicos eram 7%. Então eram pouquíssimos pastores, pouquíssimos evangélicos. Hoje nós somos aproximadamente 33% do Brasil. Hoje a igreja tem o poder de decidir muita coisa no Brasil. E esse antropólogo, o prefácio do livro dele é do Caetano Veloso.
Ele fez o quê? Ele subiu ao morro, a uma comunidade no Rio de Janeiro, e ele fez uma imersão na igreja da comunidade. E quando ele desce de lá, olha o que ele traz. Aquele homem que bebia, não bebe mais. O que batia na esposa, não bate mais. Aquela família que não levava o filho na escola e se converte, leva o filho na escola e passa a ler a Bíblia. Aqueles jovens não se envolvem no tráfico e vão fazer faculdade. O Evangelho tem o poder de transformar. Por isso que essa primeira frase que eu coloquei aqui é muito forte. Deus está no controle. Então, quando você for trabalhar, lembra de uma coisa, você é um missionário. E Deus te colocou no seu trabalho para manifestar a glória dele. Amém ou não? O segundo princípio sobre esse texto de José, o Senhor estava com ele. E essa frase vai acompanhar ele o tempo inteiro. E eu quero que essa frase te acompanhe e me acompanhe o tempo inteiro. Que o Senhor vai estar com você. E as pessoas vão olhar para você e vão perceber que há algo diferente em você. Quando nós aceitamos a Jesus, eu preciso falar de Jesus, sim. Nós já viemos anos atrás da igreja falar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. A gente tirou um pé um pouco disso, mas hoje o que nós trabalhamos é, olha, reflita Jesus na sua vida. Você tem muita responsabilidade. Aonde você estiver, reflita Jesus. Faça algo bom para uma pessoa. Ajude alguém na fila do supermercado. Dê o lugar para uma pessoa. Estacione o seu carro, sabendo que alguém vai estacionar do lado. Se alguém estiver nervoso, peça desculpa. Peça desculpa. Seja diferente. Não entre no curso desse mundo. Não seja contaminado por esse mundo. Vá trabalhar amanhã feliz. Abençoa o teu salário. Quando você receber, fala assim, eu abençoo o meu salário. Eu sei que Deus tem cuidado de mim. Ele é bom. Deus é bom. Amém ou não? Terceiro princípio desse texto. Agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Olha, Deus, Ele é um Deus tão misericordioso e tão bondoso, que Ele é o Deus que te coloca em lugares aparentemente tão ruins, mas Ele, de repente, abre uma porta para você. Quando eu estava terça-feira, digitando esse texto, eu lembrei que eu estava, no início do meu casamento, eu não tinha ainda as meninas, nós não tínhamos as meninas. Eu estava dando aula numa escola que já tinha decretado falência. É muito ruim você ir trabalhar num lugar onde o chefe falou, final do ano acabou. E eu não sei se vai ter dinheiro para pagar vocês. E muitos começaram a faltar o serviço. Mas eu não conseguia faltar o serviço, porque era mais forte do que eu estar ali. Eu pensava nos alunos, nos pais, naquela situação. E eu lembro que era então um dia, eu estava dando o 5º horário, não sei qual dia da semana, e eu não tinha o 6º horário, então a aula não acabava 12:30, para mim acabava 11h40, 11h50. E eu entrando no meu carro, parou um carro, um amigo meu, professor, e falou assim, André, entra aqui, eu queria trocar uma ideia com você. Eu falei, não, eu estou indo para casa. Ele falou, não, entra aqui rapidinho. E ele pegou o carro, deu a volta e parou numa escola, do outro lado do centro da cidade, e falou, essa escola aqui eu sou sócio dela, nós estamos com uma maratona para o vestibular, não havia Enem ainda, estou ficando velho, né? E ele falou assim, o nosso professor de biologia, ele não veio, e você tem que entrar e dar uma aula agora para me ajudar, cara, eu estou desesperado. Eu falei, aula de quê? Qual matéria? A gente fala assim, qual frente? Né? Qual frente? Né? Qual matéria dentro da biologia? Ele falou assim, do jeito que eu estou, o que você quiser. E ali eu entrei e dei uma aula para 10 alunos. Eu não ia receber, eu estava ajudando um amigo. 1 ano e meio depois, eu era o coordenador de 1.600 alunos naquela escola. Imagina se eu falasse assim, não, eu não quero, estou indo para casa. Mas aquele dia eu fui dar aula numa escola quebrada. Você está vendo Deus nisso? Um cara para o carro e me leva para outro lugar, e ali eu passo, eu trabalhei muitos anos naquele lugar, eu sou muito amigo dos donos daquele lugar até hoje. Até hoje eles apoiam a gente em qualquer evento aqui. Eles foram um dos patrocinadores na última conferência que fizemos. Porque Deus, Ele vai abrindo portas, creia nisso. Quando você tem uma missão, Deus abre portas para você. Eu fiz algumas anotações aqui, que é um testemunho de uma empresária americana,
gestora de uma equipe muito grande que aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus e então a vida dela começou a ser transformada. E o problema dessa empresária é que ela estava numa transição de uma empresa física para uma empresa virtual. E ela então começa a abençoar os funcionários, avisando que o tempo estava encerrando. E aí então ela escreve e fala: olha o que Jesus fez na minha vida. E eu tomei a liberdade de anotar algumas coisas. Primeiro, essa missionária fala assim, essa CEO, essa presidente da empresa, ela diz o seguinte: o evangelho me garante que Deus se importa com tudo que eu realizo e ouve as minhas orações. Então ela, sabendo que o caminho não era muito fácil, ela entendeu que o evangelho se importa com tudo que a gente faz. O evangelho se importa com o produto da sua empresa, com a forma que você trata o seu cliente, do jeito que você abençoa a sua empresa, o tanto que você ora por ela. O evangelho nos ensina que Deus se importa com o produto que fabricamos, com a empresa que trabalhamos e com os clientes que servimos. Você é missional. Quando amanhã você for trabalhar, lembra que ali é a tua missão. Pastor, mas tem uma frase linda que surgiu no início do século, falando que missões se faz com oração, com contribuição e com ID. Claro, talvez você pode cumprir o ID. Por exemplo, você pode entregar suas férias para Jesus. Eu tenho vários amigos meus que entregam as férias para Jesus. Isso é cumprir o ID, mas também às vezes você não tem disponibilidade de ir e Deus vai fazer você contribuir com as missões. Talvez você não tenha como contribuir e como ir, mas você pode ter um coração que incendeia em oração. Isso é missões, sim. Mas o que eu estou falando hoje é de você ficar feliz e ir para o lugar aonde Deus te colocou como um missionário. Isso começou muito cedo da minha vida. Eu fui professor 18 anos, e 18 anos eu tinha no meu coração que eu era um missionário para salvar aqueles adolescentes e levá-los a Jesus. Essa semana eu visitei 2 amigos meus que são donos de escola e que a gente dava aula junto antigamente. E sabe o que eu fui fazer com eles? Eu fui tomar um café e fui orar por eles. E eles falaram: olha, toda vez que você vem aqui, você precisa orar pela gente. Você sabe o que uma escola passa. E nós ali oramos juntos. Essa semana eu estava com o terceiro empresário que eu fui, que me convidaram para ir. Eu fui orar com um rapaz que Deus mudou a vida dele. A vida dele. Ele chorou muito. E ele contando o que Jesus fez. E é lindo quando Jesus entra na vida de uma pessoa. E aquela pessoa pega a empresa e joga essa empresa para o propósito de Deus. Ele era um professor e se converteu no momento mais louco da vida dele. E ele pegou a empresa dele e colocou uma escola de crianças que ensina a educação cristã para essas crianças. E então, eu estava vendo a entrevista de um aluno dessa escola, que falou assim, foi o melhor classificado das Olimpíadas de Física, não sei do que, não sei de onde lá. Ele fala, mas o mais importante dessa escola foi quando Jesus entrou na minha vida. Pega a sua empresa e começa a jogar um propósito na vida dela. Chega lá no primeiro dia da semana e faz uma reunião, ore com os seus funcionários. Ah, mas eu tenho um funcionário, é a sua equipe, é o seu time. Amém? É o seu time. Meu irmão trabalha na empresa, o nosso outro irmão, que segunda-feira era o culto de ação de graça das empresas. Uma vez por mês eles param, a empresa inteira para. E é uma empresa que é uma potência e faz um culto de ação de graças ao Senhor. Então, queridos, lendo a frase dessa CEO aqui, ela fala o seguinte, o evangelho nos ensina que Deus importa com tudo. Deus sempre prevalecerá em minha vida, apesar dos meus erros. Olha o que ela escreve. A empresa estava indo para o buraco, e ela fala assim, Deus sempre vai prevalecer, seja eu prosperando ou não, Deus sempre vai estar comigo. Olha a outra frase que ela diz, como líderes, o evangelho nos ensina como tratar as pessoas e o trabalho que elas realizam. Nós devemos ser educados, devemos ter caráter, devemos abençoar as pessoas. Devemos, porque um dia Jesus entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa vida. Quando o evangelho começa na encarnação,
quando Jesus vem na terra. Depois que Jesus vem na terra, o segundo passo do evangelho que ele reverbera é a justificação, quando Jesus morre na cruz e eu entrego minha vida para ele. E depois que eu entrego minha vida, vem o terceiro passo do evangelho. O terceiro passo, que é a restauração. Eu sou transformado e tudo que está à minha volta é transformado. E não tem como mais esconder o que eu tenho dentro de mim. Esse é o meu sonho para a nossa igreja. Reseta hoje a tua empresa, reseta hoje o teu negócio. Vai para casa e fala assim: como eu posso ser missional? Como eu posso ser missional onde Deus me colocou? A primeira coisa, que se eu tivesse uma empresa, irmãos, eu não tenho empresa, e não é meu chamado. A primeira coisa que eu faria, é consagrar o meu trabalho ao Senhor. É o que eu faço aqui na igreja. Toda segunda-feira eu consagro a minha semana ao Senhor. Na verdade, todos os dias. Seria o primeiro passo do reset. Senhor, eu consagro, eu entrego os meus bens a Ti. Amém ou não, queridos? Devemos testemunhar a graça de Deus em nossa maneira de falar, trabalhar e liderar, não como pessoas perfeitas, porém, sempre apontando para Cristo. Olha, foi o tempo, eu tenho 46 anos, eu já vi vários tipos de gestão. Houve o tempo que o pastor, que o gerente, que o presidente da empresa, ele mandava, faça isso, faça aquilo. Hoje, o moderno é o líder servidor, é aquele que vai e conquista o coração da sua equipe e trabalha junto com a sua equipe. O tratar as pessoas reflete o que Jesus tem feito na sua vida. Às vezes você é uma pessoa muito inteligente e as pessoas estão falando com você e você já sabe disso. Às vezes aqui, nesse momento que a gente vem falando, que a gente vem vivendo, eu vejo irmãos e pessoas falando de medicamento, de vacina. É o assunto da época, e todo mundo parece que virou expert. E às vezes eu ouço e fico calado. E as pessoas esquecem que na minha profissão, eu sou farmacêutico, eu entendo sobre mecanismo, eu entendo sobre biodisponibilidade, eu entendo sobre... eu consigo explicar a imunização primária e secundária, que é a primeira e segunda dose. E às vezes eu vejo as pessoas falarem e eu fico calado. E eu até faço assim, porque eu não quero criar barreira, eu quero ser ponte, eu não quero ser barreira. Às vezes você sabe muito de uma coisa, mas você precisa se conectar o coração àquela pessoa que não sabe tanto. O conquistar a pessoa é mais cristão do que você mostrar que sabe alguma coisa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não sei se eu estou falando, explicando direitinho, colocando para fora aquilo que está no meu coração. Então, vamos ser missionais. Vamos pegar o que Deus nos deu. E primeiro passo, se a gente fosse então ser bem didático aqui, consagrar ao Senhor a nossa empresa, a nossa profissão, o nosso trabalho. Senhor, eu te consagro, assim como José, aonde ele estava, é teu. Segundo passo, deixa Jesus reverberar, sair, contagiar, através do seu exemplo, através daquilo que você faz, através de uma vida correta, de uma vida onde você não tem dois pesos, duas medidas, mas com muito amor. A Bíblia diz que nós temos que amar. O fruto do Espírito é amabilidade, benignidade, mansidão. Mansidão não é ser bobo, mansidão é ser tranquilo, é ser calmo, é ouvir, é ouvir. Terminando esse tema Reset, eu queria muito que você avaliasse a sua vida. Amanhã você vai começar a sua missão. Você vai começar a sua missão. Como é que você tem feito a tua missão? Você tem feito para o Senhor? É para o Senhor que você trabalha? Quando você vai chegar, talvez você é um funcionário público, lá na repartição pública. É para o Senhor que você trabalha. É para Ele. Ele sabe que você faz tudo para glorificar a Ele. Isso é o Evangelho, queridos. Isso é o Evangelho. É quando fazemos tudo para a glória de Deus. É quando fazemos tudo para manifestar o Senhor. E o final da história dessa líder de uma grande equipe, dessa gerente, dessa presidente, melhor dizendo, de uma empresa. A empresa, ela anuncia para os funcionários e fala assim, olha, ela fala esses 5 princípios que eu te falei, e fala assim, olha, eu tenho uma notícia muito ruim.
nós não conseguimos fazer a mudança da nossa empresa física para virtual e nós vamos ter que fechar. Sabe o que os funcionários fazem? Vamos fazer uma reunião de celebração por tudo que a empresa foi para nós. E no encerramento da empresa, ela conta, pelo fato de Jesus estar naquela empresa. Alguns fizeram apresentação de dança, outros levaram um prato típico, fizeram um jogral, coral, para agradecer aquele tempo que a empresa abençoou. E aqueles funcionários sabiam que Jesus ia abrir uma nova porta para eles. Olha só que coisa linda. Isso é maravilhoso. Então eu quero encerrar essa série te fazendo algumas perguntas. E essas perguntas também vão ser comentadas lá na Bíblia, lá na célula, durante a semana. Você percebe que Deus te colocou em um trabalho com um projeto maior do que o seu sustento? O Kiko falou algo muito forte aqui na hora das ofertas. Às vezes a gente pensa muito no dinheiro. A gente pensa muito no dinheiro. Mas você entende que Deus te colocou em um lugar que Ele queria, não era só o seu sustento, Ele queria um missionário naquele lugar. Você consegue perceber isso ou não? Segundo, você tem glorificado ao Senhor de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Terceiro, você deseja ser mais missional? Porque esse é o meu desejo, ser mais missional. José encerra a vida dele, olhando para trás e vendo o Senhor realizar todos os sonhos, todos os projetos. E eu queria essa noite orar com você, para que você possa amanhã olhar diferente o que Deus fez na sua vida. Eu quero que você olhe diferente onde Deus te colocou, e o que Ele fez, e o que Ele vai fazer. Entrega. A Bíblia diz assim, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Você quer começar a semana bem? Entrega, consagra. Senhor, é do Senhor, é para o Senhor, é só do Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé, você que está em casa, se quiser ficar de pé também, eu quero orar com você. Nós estamos encerrando, então, esse tempo. Lembra disso, quando Jesus, enquanto a equipe de louvor sobe aqui, quando Jesus entra na nossa vida, Ele vem e Ele morre na cruz, Ele entra na nossa vida e Ele restaura a nossa vida. Ele restaura a nossa família, Ele restaura o nosso coração. E nós passamos a ser felizes. Você, sabe, irmãos, o meu objetivo essa noite, para encerrar essa palavra, é que você seja leve. Tem pessoas que são muito pesadas. Eu queria que você fosse leve. Olha, pastor, mas eu estou trabalhando num lugar que eu não quero. Irmãos, quantas vezes eu trabalhei num lugar que eu não queria? Meu Deus. Quantas vezes eu fui ali porque eu tinha que sustentar minha família. Eu tinha que cuidar das minhas filhas. Elas eram pequenas. Eu trabalhava em escolas, tinha escolas, eu dava aula em várias escolas, professor de ensino médio assim, né? Tinha escola que eu tinha um prazer de dar aula, que os alunos eram maravilhosos, eles queriam aprender, isso é muito bom para quem é professor, quando o aluno quer aprender. Mas tinha escola que era pesado, o clima era pesado, eu não sei se já teve patrão assim, eu acho que o pior tipo de patrão é aquele que te paga, parece que ele está te fazendo um favor. Né? Tinha alguns patrões que a gente tinha que ir na sala dele para receber, não era transferência de banco. Aquilo era tão doído para mim. Eu entrava tão pesado no carro, mas eu chegava em casa. Eu sabia que eu tinha que estar bem. Existem momentos que você vai trabalhar em lugar que você não quer, mas é um tempo. E Deus vai te levar aonde você quer, naquilo que você quer fazer, principalmente jovens. Estou vendo os jovens aqui. Nós vamos ter uma conferência de jovens 23 de outubro, viu? E adolescentes, tá? Chamado Propósito, viu? Estou trazendo aquele querido irmão Aleph Mendes, lá do Rio. Fica aí ligado, já nós vamos divulgar. Você me filmou bem na hora que eu estou divulgando a conferência. Foi combinado, né? Foi não? Tá. Principalmente jovem. Tem hora que você trabalha, jovem, aonde você não quer. Mas você tem que começar. Ninguém começa ganhando muito dinheiro. Tem lugar que você começa lá de baixo. Lá de baixo. A Luísa trabalha aqui com a gente. A Luísa faz faculdade de Direito. Eu falei, Luísa, eu vou te dar o primeiro emprego. E o seu primeiro emprego, você vai fazer coisas que você não vai gostar. Secretaria de igreja é pesado, irmãos. Tem gente que liga e não é educado. Tem gente que questiona.
E eu falei, Luísa, e outra coisa, você vai ter que arrumar a igreja também. Aí eu falei para ela, Luísa está me ouvindo ali, mas vai chegar um dia que você vai chegar para mim e falar assim, ó, arranjei um estágio no escritório de advogados e eu vou te abençoar. E você vai lembrar de coisas que nós te falamos aqui, porque começa uma escola. Então eu quero fazer uma oração por você hoje. Se você chegou aqui pesado, você está indo trabalhar pesado, o clima está ruim, seu chefe está endemoniado. Não sei se você já teve um chefe assim, parece que ele vem com a nuvem negra sobre ele, assim. Quando ele entra na sala, o Kiko usou, eu vou imitar meu irmão Kiko aqui, porque ele usa uma frase que é o que eu quero dizer. Tensiona, o que faz assim? Tensiona o ambiente. É assim que ele faz. Não é, Lu? Tensiona. E tem gente que é assim, ó. Tensiona o ambiente. Eu quero orar por você. Amém? E eu queria te chamar aqui à frente. Você que está em casa, quiser ficar à frente da televisão aí. E amanhã você vai cumprir tua missão. Feliz. Porque assim o Deus que estava com José está com você. Amém? Tem alguém que quer vir aqui à frente receber uma oração para ser missional? Eu vou ficar muito feliz de orar por você nessa noite. Amém, Gustavo. Legal. Glória a Deus. Adriano, que bênção. Amém. Glória a Deus. Tem algum aluno aqui que vai para a escola amanhã e está ruim o clima da escola? Então você vai ser missional lá. Sabe, você é um adolescente missional. Não, cara, que legal. Toca aqui. É nóis. Aí. Então olha só. Talvez você é um adolescente, né, que vai para a sala de aula. Cristão, né, gente? E aí vai entrar aquele professor e vai começar a falar um monte de coisa contra, sei lá, contra Deus. E o que você vai fazer nessa hora? Ficar quietinho e orar para aquele professor em espírito e falar assim, ele vai saber quem é Deus. Ou você pode fazer uma oração bem adolescente. Jesus vai pegar ele. Jesus vai pegar ele. Uma vez um professor de história entrou na sala e falou mal de Jesus. E um adolescente se levantou, discutiu com o professor e foi expulso de sala e foi suspenso. Olha que loucura. E esse cara era eu. Me arrependo tanto. Eu podia ter orado e falar assim, Jesus vai pegar ele na hora certa. Amém? Quero orar por vocês. Quiserem cantar? Vamos cantar. Senhor, eu quero orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Orar pelos irmãos que estão em casa. E que sejamos missionais. Pai, tira todo o peso. Tira, Senhor, toda angústia sobre o futuro. Aqueles irmãos que estão começando um empreendimento. Aqueles irmãos que têm uma empresa. Aqueles irmãos que são funcionários. Aqueles irmãos que são funcionários públicos. Aqueles que estão estudando para concurso. Deus, traz paz. Eu te peço paz. Que sejamos missionais. Que possamos levar Jesus aonde nós devemos levar. Senhor, que o Senhor se manifeste. Que o Senhor se manifeste. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós, como igreja, sejamos missionais nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Joga a letra aí, vamos cantar essa música. Eu achei linda essa música. Joga a letra aí, Adassa. Eu queria ouvir sua voz. Eu sou, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno. Você pode levantar suas mãos. Ele é digno e não há outro. Ele é poderoso, o grande eu sou. Eu sou, Ele é o grande eu sou, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Eu queria que a gente cantasse aquele refrão, esse refrão, Diva, que fala que Ele é poderoso, para a gente encerrar. Volta lá no refrão, se você quiser começar do início e entrar no refrão, tá? Aleluia. Vamos lá, levanta a sua mão. Santo, Santo.
Isso é louvor, é falar o que Deus é. Poderoso, Isso é louvor, ó. grande eu sou, que é digno. Não há outro. Não há outro Poderoso. poderoso, o grande eu sou. Aleluia! Diz. Aleluia! Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno. Não há outro poderoso. Aleluia. O grande eu sou. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor faça resplandecer em você a graça dele, a nuvem dele. Que essa semana você possa ver a presença do Senhor aonde você estiver. Que vidas sejam contagiadas com a presença de Jesus que está em você. Uma semana de vitória, queridos. Deus abençoe. Boa célula, viu? Glória a Deus. Demônios fugirão.